Bem, gente, olá, como vão? Hoje a gente vai ver nessa aula os conceitos introdutórios de fisiologia, abordando aí os diferentes conceitos em que essa disciplina ela vai trabalhar e que são essenciais para poder compreender todo o conteúdo vinculado a essa disciplina, destinado a essa disciplina. Então, o objetivo dessa aula é que vocês possam compreender que todos esses conceitos são conceitos chaves para poder compreender os conceitos mais amplos da fisiologia como um todo, certo? Principalmente para compreender a análise do funcionamento dos sistemas e como esses sistemas podem interagir um com o outro por diferentes tipos de mecanismos, né? E aí, por exemplo, a gente vai ver nessa aula que um dos mecanismos mais relevantes dentre esses que eu vou apresentar hoje são os mecanismos de feedback, que a partir de então eles servem aí para haver uma regulação entre sistemas, tá? Então vamos começar a nossa aula hoje mostrando justamente essa questão desses conceitos gerais, né? Então, a princípio, é interessante que a gente possa fazer uma explanação do conceito e do objetivo da fisiologia, né? Então, a gente viu já na aula presencial anteriormente que essa ciência, que essa área da biologia, né, é a área mais complexa e ela tenta aí estabelecer, correlacionar processos físicos e químicos que acabam interferindo na manutenção e progressão da vida. Então, quando eu tenho fatores físicos e químicos interagindo entre si e, ao mesmo tempo, com tudo aquilo que possa ser vivo, a gente tem uma correlação direta entre esses fatores, obrigando ou impondo a um determinado sistema vivo alguma resposta. Então, quando a gente pega, por exemplo, no caso da fisiologia humana, então a gente vai entender que nós estamos inseridos no contexto de sistema biológico, ou seja, sistema vivo, e esse sistema vivo, ele executa diferentes tipos de mecanismos. Esses mecanismos, eles são mecanismos bioquímicos, mecanismos fisiológicos, mecanismos neurológicos, entre outros. Então, todos esses mecanismos a gente considera como mecanismos biológicos, né? E aí, quais seriam esses fatores biológicos? Os fatores biológicos são fatores mais minuciosos, por exemplo, quando eu me refiro aos fatores que acontecem a nível de célula, tá? Como, por exemplo, transporte de organelas, entre outras coisas. Então, eu estou analisando alguns fatores mais particulares, da mesma forma quando eu pego coisas mais complexas a nível de sistema, aí eu estou me referindo a mecanismos. Então, todos esses fatores e mecanismos biológicos, eles são alvo, digamos assim, ele é objetivo da fisiologia humana, ele consiste no processo de fisiologia humana. Então, eu vou analisar que a fisiologia humana ela está começando desde a nível celular, a princípios básicos, que são esses fatores biológicos mais básicos, e se estende numa escala mais ampla, que a gente considera como mecanismos biológicos. Então, esses fatores e mecanismos biológicos, eles são o alvo do estudo da fisiologia humana. E aí, quando eu analiso esses fatores isoladamente, eu não posso fazer isso de forma alguma. Por quê? Porque esses fatores e esses mecanismos biológicos que constituem a vida, eles estão inseridos num contexto maior. Qual é esse contexto maior? Seria a interferência e a presença de fatores ambientais. Então, fatores como temperatura, como pressão, como umidade, luminosidade, são fatores que interferem direto, radiação UV no caso, né? São fatores que interferem diretamente sobre nós, enquanto sistemas biológicos, e ao mesmo tempo esses sistemas biológicos, eles interagem, dando uma resposta a esses fatores ambientais. Então, como eu venho colocando anteriormente, quando você está numa região, você vive numa região plana, que você vai ter aí uma pressão X. E quando você muda dessa localização e vai para uma localização de uma cidade, por exemplo, uma cidade serrana, de grande altitude, então a gente tem uma diferença aí já no fator ambiental muito crítico, que seria a pressão. Então, essa pressão relacionada à superfície
plana, a qual você morava, é totalmente diferente daquele fator ambiental considerado numa grande altitude. E aí a gente tem uma pressão maior. Então, o que acontece quando há essa mudança, considerando apenas esse fator? Seu organismo, inevitavelmente, ele vai ter que começar a fazer algumas modificações nesses mecanismos e nesses fatores biológicos. Qual a principal mudança aí nesses fatores, nesses mecanismos biológicos? Um deles é a produção maior de hemácias para poder conseguir aumentar o transporte de oxigênio, tendo em vista que lugares de grande altitude eles têm um ar mais rarefeito, né? Por causa da pressão, entre outros fatores. Então, a gente está vendo um exemplo aí para compreender como a fisiologia humana ela tem dado uma resposta a esses fatores ambientais. Então, eu posso dizer que o objetivo da fisiologia é justamente estabelecer com que a gente estude, analise o contexto biológico como um todo, né? Mas sempre levando em consideração como esses mecanismos, esses fatores biológicos, eles funcionam dentre as pressões ambientais, que são esses diferentes tipos de fatores. Então, quando eu considero um organismo, que eu considero como sistema biológico, inserido nesse contexto ambiental, ele vai ter um funcionamento X e uma resposta X. Então, a gente sempre tende a ver que esses organismos eles sempre vão dar uma resposta, né? E aí, para poder a gente compreender como essas respostas acontecem diante dos fatores ambientais, é interessante a gente começar a ver o conceito de célula. Então, de forma mais resumida, a gente pode dizer que célula seja uma unidade morfofuncional. O que é isso? As células elas têm uma estrutura própria, ou seja, uma morfologia própria, e têm uma funcionalidade, ou seja, exerce função. Na verdade, ela não só tem uma função, tem várias funções, mas a principal a gente pode dizer que é a manutenção dos sistemas biológicos, ou seja, a manutenção da vida. Então, tudo começa a nível celular, para poder haver uma resposta a esses fatores ambientais e executar a fisiologia. Então, quando eu analiso os tipos celulares, por exemplo, eu estou vendo que existem células que elas vão ter uma particularidade no seu formato, na sua consistência, na sua organização estrutural. E a gente tem dois tipos, que seriam as células eucarióticas, representadas aí na figura A, e as células procariotas, representadas na figura B. Então, qual a principal diferença entre as células? O nosso foco da disciplina é analisar o que vai acontecer, quais os fatores e os mecanismos biológicos relacionados às células eucarióticas, que está representada aí na figura 1.A. Tá? Já o 1.B se refere a organismos que não têm um núcleo, por exemplo, né? E aí a gente considera como células procarióticas, além de inúmeras outras diferenças. Quais as principais diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas? A gente está vendo que não tem um material genético particulado inserido dentro do núcleo. Ela não tem também a presença de organelas membranosas, né? E aí a gente vai ver que existe essas duas grandes diferenças para estabelecer entre esses tipos celulares. Então, só lembrando que o nosso foco da disciplina é, logicamente, se vincular às células eucarióticas, que são as células do sistema humano. Então, analisando também dentro dos tipos de células eucarióticas, a gente tem a diferença entre aquelas correlacionadas aos animais e aquelas correlacionadas aos vegetais. Então, a principal diferença nesse caso, elas basicamente têm uma estrutura muito parecida, muito similar, mas têm algumas particularidades. As células vegetais, elas vão apresentar algumas estruturas que não tem nas células eucarióticas, desculpa, nas células animais. A gente está vendo aí, por exemplo, a presença de parede celular, que não existe nas células animais, presença de vacúolos, que não existe nas células animais, além da presença de cloroplastos, que não existe nas células animais. Então, essa é a diferença marcante. Mas, volto a dizer que nosso objetivo aqui é analisar o que acontece a nível de célula eucariótica animal. E aí, para poder entender outro conceito dentro da fisiologia que a gente precisa entender é que existe uma organização, que a gente considera esse fenômeno como uma organização biológica.
Essa organização ela vai fazer com que a gente compreendamos o funcionamento dos sistemas, né? Então a gente está vendo que essa organização ela tem um nível, uma organização que a gente considera a organização hierárquica, a qual vai começar a partir da unidade básica, que seria a célula. Então, quando as células elas se juntam, elas vão formar tecidos. Esses tecidos são considerados estruturas mais complexas, que ao se juntarem também vão formar o que a gente considera órgãos. Esses órgãos, a comunicação entre diferentes tipos de órgãos vai se dar a partir do estabelecimento da formação de um sistema. Então, por exemplo, o sistema gastrointestinal é o que? A junção de diferentes tipos de órgão que assumem aquela função específica dentro desse sistema. E quando eu junto o sistema ou sistemas, formam o organismo. Então, essa organização ela é super necessária, ela é indispensável para a gente entender o que acontece a nível de fisiologia. Então, o foco da fisiologia é analisar principalmente essas interações entre sistemas. Mas para poder entender como esses sistemas interagem, quais as mudanças que podem esse sistema sofrer, é interessante a gente ver que essas alterações elas começam a algo mais primário, que pode acontecer a nível de célula, que pode acontecer a nível de tecido, ou que pode acontecer a nível de órgão. Então, por exemplo, se a gente tem o caso da diabetes, que é uma patologia bastante séria, ela começa a nível de célula. Por quê? Porque as células acabam não fazendo com que a glicose entre e seja degradada, né? A partir da participação aí do hormônio que a gente chama de insulina. Então, essa relação direta entre hormônio e, por exemplo, a entrada da glicose afeta algo maior, que aí é o funcionamento do sistema, que no caso a gente sabe que a diabetes tem todas as complicações a nível de sistema, tá? Então, por isso que é importante a gente compreender esse nível de organização aí. E aí, outro conceito para poder a gente compreender é onde esses órgãos estão, onde essas células estão imersadas, né? Inseridas. A gente tem um conceito-chave aí que é líquido extracelular, que a gente pode considerar também como líquido intersticial. Esse líquido ele serve para nutrir as células e, ao mesmo tempo, nutrir o tecido, e, ao mesmo tempo, serve para manter o órgão e, ao mesmo tempo, serve para manter a funcionabilidade do sistema. Então, esse líquido é composto por vários tipos de nutrientes, né, que podem estar dispersos, aí a gente vai ver mais na frente a composição, e também de íons. Esses íons a gente vai ver que eles são fundamentais para estabelecer os futuros potenciais de ação e de repouso a nível de célula, com a entrada e com a saída deles, para manter essa funcionalidade em termos de potenciais e gerar o que a gente considera como célula ativa, digamos assim. Tá? E é interessante a gente ver que existe uma diferença na concentração desse líquido extracelular. O que está fora da célula, as concentrações de substâncias vão ser diferentes daqueles líquidos que estão dentro das células, né? Só vendo que quando a gente fala nutrientes, a gente tem que se referir a biomoléculas. Quais são essas biomoléculas? Seriam carboidrato, lipídios, também ácidos nucleicos, mas a gente não tem esse transporte de ácido nucleico, mas a gente pode considerar, por exemplo, só os três: carboidratos, lipídios e aminoácidos. Né? A gente vai ver que existe aí um transporte mais relevante entre o externo e o interno. Tá? E aí, esse transporte desse líquido ele é mediado pelo sangue. Né? E o sangue tem essa participação de levar essas substâncias para fazer com que a célula se nutra. Gente, só lembrando que esse processo de nutrição da célula é quando a gente se refere ao movimento de substâncias na entrada e saída a nível celular. E aí a gente está vendo ó, que já diferentemente do líquido extracelular, o líquido intracelular ele tem uma composição totalmente diferente. A gente está vendo que existe algumas substâncias, por exemplo, o líquido intracelular é mais rico em potássio, magnésio, em fosfato, além de aminoácido, e ela acaba sendo, logicamente, pobre em CO2, porque esse CO2 ele tende a se difundir. Quando a gente analisa as diferenças na composição química, tanto externamente como internamente, a gente vê
uma grande diferença. Então, a gente está vendo que o sódio, por exemplo, ele tende a ser uma concentração maior a nível extracelular, diferentemente do potássio, que tende a ser uma concentração alta a nível intracelular. O cálcio ele também tende a ter uma concentração maior fora da célula, e a gente vai entender o porquê. Então, sódio, potássio e cálcio assumem concentrações diferentes a nível de célula, mas com um propósito, que é justamente para favorecer os processos de transporte. Tá? Substâncias como magnésio, também tem diferença na concentração, assim como as demais, fosfato, cloro, hidróxido de cálcio, glicose e aminoácidos. Então a gente está vendo que, por exemplo, a glicose é outra substância que tende a ter uma maior concentração fora da célula. Por quê? Porque ela vai ter que entrar de forma regulada para, ao mesmo tempo que essa regulação acontece, fornecer a energia necessária para a manutenção celular, aqueles processos de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Então, essa glicose ela tem que ficar na concentração externa para ir concentração maior externamente, para ir nutrindo de forma moderada a célula, né, e não causar um certo dano a nível de célula. E aí a gente entra no conceito importante. Então, quando essas concentrações que a gente viu aqui nesse slide anterior, elas ficam, na maioria do tempo, né, digamos assim, concentrações no líquido extracelular diferente do líquido intracelular, isso é extremamente necessário para manter o que a gente considera uma homeostasia da célula. Então, a gente está vendo que esse conceito, ele pode se iniciar a nível de célula. Então, quando eu tenho essas concentrações sendo diferentes e mantendo o equilíbrio normal da célula, a gente considera como homeostasia. Mas a homeostasia, ela estabelece também a nível de sistemas. Então, quando os sistemas funcionam integrados de forma normal, a gente considera que o indivíduo está em homeostasia. Agora, o importante é a gente entender aqui que essa homeostasia ela se estabelece sempre, 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 enfrentando as condições dos fatores externos, dos fatores ambientais. Então, os fatores ambientais estão sempre colocando-se, impondo o sistema a ter uma resposta, que essa resposta tende a ser sempre a homeostasia. Então, a gente está vendo aqui a integração de 4 sistemas. Né? A gente está vendo o 1, que seria o sistema digestório, o 2, o circulatório, o cardiovascular, o 3, o respiratório, e o 4, o excretor. Então, vejam que, por exemplo, à medida que o indivíduo se alimenta, esse alimento ele vai ser digerido, os nutrientes vão cair na corrente sanguínea, vão ser absorvidos, o que não necessita será excretado na forma de urina, e no próprio sistema circulatório também vai haver o que a gente considera como trocas gasosas, a partir do funcionamento do respiratório. Então, o que é o processo, em resumo, de respiração? Inalação, a absorção de oxigênio se difundindo para o sistema circulatório e a eliminação do CO2 no sistema circulatório sendo expelido a partir do sistema respiratório. Então, lembram que eu coloquei no slide anterior, se a gente for analisar aqui, no slide anterior, a gente também vê a concentração de CO2 ela tem de ser alta fora da célula. Por quê? Porque esse CO2 fora da célula alto, ele é necessário para haver sua expulsão no processo de excreção. Né? E ele é o que a gente chama de subproduto metabólico, ele é um produto resultante da respiração, né? E acaba sendo tóxico se em alta concentração no organismo. Então percebam que há uma integridade desses sistemas, e essa integridade funcionando bem, digamos assim, funcionando perfeitamente, a gente considera como o indivíduo em homeostasia. Agora, por exemplo, quando a gente tem uma interferência ambiental, ou essa interferência, ela é uma interferência ambiental, mas pode ser também uma interferência biológica, a gente pode ver que algumas alterações podem acontecer e quebrar essa homeostasia. Vamos pegar um exemplo bem atual, a Covid-19. Então, o vírus ele tende a infectar diferentes tipos de célula. O problema desse vírus é porque ele infecta diferentes tipos de célula. E é por causa de um receptor que existe na célula, né? E aí ele consegue se ligar e infectar. Então, mas digamos que ele pegue como alvo primário, que é o que acontece, o sistema respiratório.
Então, à medida que ele vai infectando, as células vão sendo destruídas, e esse processo de respiração ele acaba sendo dificultado, né? E aí o que acontece com os outros sistemas? Consequentemente, vai haver problemas também no funcionamento desse sistema, quebrando o que a gente considera como homeostasia. Outro problema desse vírus, do coronavírus, é que ele causa uma liberação de várias substâncias inflamatórias que provocam inflamação em vários tipos de sistema. Então imagine que esse vírus entrando pelo sistema respiratório e já causando problemas nele, pode também liberar substâncias químicas, que a gente chama de substâncias inflamatórias, que causam diferentes tipos de perturbação desses outros sistemas, como digestório, circulatório e como excretor. A gente sabe, por exemplo, que um dos efeitos desse vírus é problemas nos rins, né? Porque a gente sabe que esse problema é consequência da ação do sistema imunológico sobre o vírus, que há uma interferência aí no sistema excretor, que não vem o caso agora como isso acontece, mas que é interferido também. Então, nesse caso, nesse exemplo, há uma nítida quebra aí no funcionamento da integridade dessa homeostasia. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, o indivíduo tende a superar esse processo de infecção e manter-se a homeostasia. Então, sempre a gente está numa constante luta para manter essa homeostasia, que seria o funcionamento adequado do sistema, né? E aí, outro exemplo, a gente está vendo aqui, ó, só para ficar mais claro, é a questão do sistema de transporte. A gente está vendo que acontece a difusão do líquido intracelular para extracelular, né? E aí, quando eu analiso só uma via, que seria a saída do líquido intracelular para o extracelular, a gente está vendo que essa excreção, né, de substâncias, ela vai formar o que a gente considera como sistema excretor. Que, logicamente, para haver essa excreção, daqui que essas substâncias vão ser excretadas a partir da célula para o sistema cardiovascular, mais especificamente para o sangue. E o sangue, ele participa de todo o indivíduo como um todo, lógico, e interage com diferentes tipos de sistema, respiratório, gastrointestinal, excretor, né? E também, que não está mostrando aqui na imagem, mas com o sistema nervoso, tá? É só para ficar mais claro esse exemplo aí da homeostase. Vejam, aqui eu estou mostrando outro conceito, outro exemplo de homeostasia vinculado com o sistema muscular. O sistema muscular ele tem uma função direta no processo de integridade, preservação de algo mais precioso que a gente tem, que seria os órgãos, né? E aí vejam que esses músculos estão envolvendo todo o sistema, o esqueleto como um todo, e tem uma função de proteger. Então, como é que a gente pode dizer que esse sistema muscular está em homeostasia? Quando ele oferece a forma, o movimento e a proteção, ele se enquadra nesse conceito de homeostasia. No sistema nervoso, a gente tem uma subdivisão aí, que é o sistema nervoso central e o periférico, a gente pode chamar também sistema nervoso sensorial e motor. Esses sistemas eles tendem a agir de forma conjunta. Vejam, nesse exemplo da frente. Quando se tem uma reação, né, essa reação ela é captada por receptores sensoriais. Desculpa, a reação não, um estímulo. Esse estímulo ele acaba sendo captado por esses receptores sensoriais e ele é interpretado diretamente, ele é canalizado para o sistema nervoso central para ser interpretado, digamos assim, para poder com que esse membro ele tenha uma resposta, né? Então, um exemplo clássico é a queimadura. Então, quando você coloca, por exemplo, sua mão numa superfície quente, imediatamente sua reação é qual? É retirar a mão. Por quê? Porque essa mensagem de calor, ela já foi captada pelos receptores sensoriais, já foi transmitida para o central e o central já deu uma resposta a nível de membro para ver esse recuo. Então, essa integridade entre os sistemas a gente considera como homeostasia do sistema nervoso.
Qual um exemplo de quebra nesse processo de homeostasia? A gente pode dizer, por exemplo, o Parkinson, né? É um desses em que o indivíduo tem essa patologia, que vai haver um problema em relação à transmissão de potencial, que a gente vai ver mais na frente, que acaba refletindo aí na dificuldade de manutenção e desse sistema nervoso, né? A pessoa tem quais sintomas? Principalmente tremores, né? Por quê? Porque o sistema nervoso periférico, da mesma forma que o central, acabam sendo prejudicados por essa doença, por essa patologia. E quando a gente analisa esse exemplo de homeostase a nível de glândulas, é interessante voltar ao que eu tinha falado anteriormente sobre a função, a função da glicose e a participação da insulina nesse processo. Então vejam que as glândulas endócrinas são glândulas responsáveis pela liberação, principalmente, de hormônio, né? Esses hormônios eles são liberados a nível de corrente sanguínea, do sistema cardiovascular. Qual o papel desse hormônio, no caso, pegando o exemplo aí da insulina? Vejam nesse esqueminha, nesse GIF, está mostrando que a insulina ela se liga ao receptor proteico, ao mesmo tempo que ela se liga a esse receptor proteico, há uma informação para a abertura de um outro receptor, que a gente chama de canal, especificamente para a glicose, permitindo a sua entrada. Então, essa é uma integração em que a gente está vendo aí a participação de um sistema mais distante, que seria o sistema a partir de endócrino, a partir da liberação desses hormônios em outra localidade, sendo distribuído para o sangue e agindo diretamente na célula para manter o quê? O fornecimento de energia a nível de célula. Tem outro exemplo aqui, que na verdade é um vídeo, mostrando esse receptor de uma forma mais didática, para poder vocês ficarem com a compreensão mais fácil. Tá? Com a compreensão mais fácil. Ó, então vejam, existe o receptor aqui, nós temos essa molécula em amarelo, é a insulina, ela permite a abertura de um canal, que aí no caso a gente tem a glicose entrando. Então, é interessante a gente perceber essa integridade entre esses sistemas. É o que a gente considera como homeostasia. Tá? Vou passar mais uma vez o videozinho. Então, a gente está vendo aí os receptores. São proteínas também que se ligam à insulina. E a insulina permite a abertura do canal, que é um canal específico para a glicolítica. E aí nós temos outra integridade a partir da homeostasia, é a questão da atualidade aí da atuação, do sistema imunológico. Então, qualquer substância que é considerada como invasora, como estranha, como não pertencente àquele sistema, como não próprio, vai haver uma reação que a gente considera uma reação imunológica. Essa reação, ela é mais natural em substâncias em organismos ou substâncias que podem ser nocivos ao corpo. Mas pode acontecer que esse sistema imunológico ele falhe, né? Então, para a gente entender esse sistema imunológico, ele vai distinguir, ele vai manter a homeostase a partir da distinção entre o que é próprio e o que não é próprio, entre o que é célula e o que é substância estranha. E ele tem alguns processos de defesa, que a gente chama de fagocitose, que é quando os fagócitos vão atuar destruindo bactérias, destruindo vírus, fungos, entre outros organismos biológicos, ou pode ser também tentando destruir algumas substâncias que não sejam biológicas. Leucócitos, mas lembrando que a fagocitose ela atua mais na destruição de patógenos. Leucócitos e anticorpos. Anticorpos também pode haver uma reação àquela substância que não pode ser diretamente um patógeno, ou seja, que não é diretamente algo vivo. Então, todas essas reações do sistema imunológico, elas vão culminar no processo de defesa, eliminando aí, mantendo o sistema ativo em homeostasia. Agora, quando acontece falha nesse sistema imunológico, a gente tem a quebra na homeostasia em alguns sistemas. Falei da COVID, né, que é uma quebra direta aí na homeostasia daqueles sistemas, que se inicia em um e culmina em outros. E a gente tem algumas reações que podem quebrar esse processo de homeostasia quando a gente considera
as reações autoimunes. Então, reação autoimune é quando o indivíduo reconhece o que é próprio como estranho. E aí acaba havendo um ataque, ou seja, uma tendência à defesa do organismo, mas na célula que é própria. Então, a gente tem, por exemplo, a púrpura, que é um tipo de doença autoimune. Temos o mais conhecido, que é o lúpus. Então, isso aí causa o quê? Uma quebra na homeostasia do sistema. Mas vejam que tanto o lúpus como a púrpura necessita de um tratamento para voltar à normalidade da homeostasia. Mas o sistema poderia voltar ao normal? Ele tende a voltar ao normal. Ele tende a entrar em homeostasia sempre. Mas às vezes não é viável ou precisa de uma intervenção externa, tá? No caso, o uso de medicação. E aí a gente tem outro conceito para atingir a reprodução, a homeostasia, que é o de população. Então, esse é o único conceito que diverge. Aí a gente está falando de todos esses outros conceitos anteriores se referindo ao organismo. Mas nesse caso agora a gente está se referindo a um conceito de homeostasia que repercute na população. Como acontece a reprodução controlando, sendo o exemplo de homeostasia? Porque ela controla e regula o número de indivíduos. Então, acaba sendo um mecanismo homeostático a nível de população, sendo uma exceção àqueles outros conceitos que se aplicam a nível de organismo. Vejam, e aí a gente tem alguns mecanismos que eles são necessários para a gente entender como acontece essa regulação, né? A gente tem alguns controles que são considerados genéticos, por exemplo, a relação entre hemácia e hemoglobina. Então, a gente tem um caso aqui específico, que é quando a gente tem deficiência na forma da hemácia, que gera anemia falciforme, é um problema genético, né? E aí acaba havendo um problema a nível sistêmico, tendendo a quebrar a homeostasia. Existe o controle interno dos órgãos e também existe aquele controle que a gente considera interórgãos. Esse esquema mostra bem o que a gente pode dizer a homeostasia estabelecida entre órgãos diferentes. Então, só relembrando aqui, quando o indivíduo se alimenta, existe um aumento na taxa de glicose, né? A tendência é que essa liberação da glicose seja tanto pela questão do alimento propriamente dito, que aí faz com que haja o quê? A liberação de estímulos, né? Então, quando o indivíduo se alimenta, a taxa de glicose sobe, que estimula células em outro órgão, que seria no pâncreas inicialmente. Vejam, só voltando aqui para ficar mais claro. Alimento entra pelo sistema gastrointestinal, é digerido, os nutrientes são absorvidos, dentre esses nutrientes existe a glicose. Essa absorção acaba sendo alta, né, porque alimentos são energéticos, e acaba fazendo com que essa taxa de glicose fique alta na corrente sanguínea. Essa alta na concentração de glicose estimula células lá no pâncreas, que são as células betas, a produzir um hormônio que a gente viu anteriormente, que é a insulina. O que a insulina faz? Ela vai cair na corrente sanguínea, vai chegar, por exemplo, até o fígado, fazendo com que o fígado abra os canais de glicose para absorver a glicose e transformar essa glicose em excesso em glicogênio, sendo armazenada nele como forma de energia. Isso aqui é uma via que a quantidade de glicose está alta, né? Quando a quantidade de glicose está baixa, o que é que a gente vai ter? Vejam que nessa via anterior, na taxa alta, a própria glicose inibe as células alfa. Nessa outra via aqui de glicose baixa, as células alfa elas vão ser estimuladas e, diferentemente, vai haver a inibição das células beta. Por quê? Porque as células alfa no pâncreas estimulam a produção de glucagon, que o glucagon tem um efeito inverso à insulina. Ele vai fazer com que todo o glicogênio armazenado no fígado seja quebrado e liberada a glicose, caindo na corrente sanguínea e fornecendo nutrientes para os sistemas. Isso aqui é o que a gente chama de regulação interórgãos, né? A gente está vendo a participação do fígado e do pâncreas aí, tá? Sendo correlacionados. E aí a gente está vendo a diferença de concentração de substâncias
que acontecem tanto numa faixa considerada aí padrão, né, dos líquidos extracelular, das substâncias extracelular. Então, destaque para a glicose. A glicose, a gente está vendo que o valor normal é 85, né? A faixa normal vai de 75 a 95, mas que isso já foi mudado, né? O limite agora é de 70, no máximo, a 75, no máximo 80. Já houve essa mudança no nível de glicose. E o dióxido de carbono, vejam que eu falei para vocês que a concentração, se quando em excesso, acaba sendo tóxico, né? Então tem que ficar nessa faixa normal aí, de 35 a 45, tá? E aí a gente está vendo, ó, alguns efeitos da concentração do monóxido de carbono. Então, quando a concentração do monóxido de carbono atinge aí um aumento na concentração normal, ou seja, quando passa de 1%, né, indo para 10%, acontece uma ligeira dor de cabeça. Quando essa concentração aumenta ao ponto de chegar, por exemplo, a 80%, 90%, já acontece uma morte súbita, digamos assim, uma morte rápida. E antes disso, a gente tem toda uma sintomatologia aqui, e o pior é que esse gás é inodor, né? Não tem cheiro. E aí acaba havendo esse efeito diretamente de forma silenciosa e sem perceber. Então, por isso que as pessoas morrem muito rápido, decorrente da quantidade excessiva desse gás. E aí a gente entra nos conceitos que eu falei no início da aula, que são conceitos chaves, né? A gente tem um mecanismo de feedback. Esses mecanismos de feedback podem ser três tipos. Podem ser feedback negativo, feedback positivo e feedback adaptativo. E todos eles têm uma classificação, né? Então, pegando o princípio da tradução literal, o que é que vem a ser feedback? Feed é quando você tem uma alimentação, né? Digamos assim, por exemplo, você vai pegar seu Instagram, sua rede social e vai atualizar o feed, ou seja, você vai alimentar seu Instagram, você vai atualizar seu Instagram, seu status, suas fotos, enfim. Você está fazendo uma alimentação. E back significa retorno, volta, né? Voltar. Então, quando eu pego esse conceito, é um processo de alimentação que ele vai voltar. Em outras palavras, para ficar mais claro, é quando você tem o restabelecimento das condições normais na homeostasia. Então, por exemplo, quando você tem a concentração de CO2, é mais ou menos 1%. Tem que ser no meio extracelular. Quando essa concentração ela sobe para 10%, o organismo como um todo ele vai tender a fazer com que haja uma volta para 1%. Vai começar a haver um mecanismo de feedback negativo, tá? Esse feedback negativo, ele vai fazer com que haja aí que a gente considera um ganho, né? E esse ganho ele pode ser estimado, tá? Esse ganho ele consiste aí no grau de eficiência com que esse sistema aí vai manter as condições normais, as condições constantes. E ele é uma relação direta entre a correção sobre o erro. Então, essa equação, ela não vai ter, para nós agora, uma importância, mas é interessante entender que para se estabelecer o feedback negativo, se dá a partir dessa relação entre a correção e o erro. Então, é como eu peguei o exemplo do monóxido de carbono, né? Então, quando esse gás ele sobe para uma concentração Y, de X para Y, vai haver uma correção sobre a concentração do erro, tá? A gente está vendo, antes de botar para o positivo, o negativo, um exemplo, além desse, né, de CO2. Então, todos os processos em que vai acontecer um retorno para as condições normais, a gente considera como feedback negativo. Então, sempre esse mecanismo de feedback ele é o principal, porque ele sempre vai estar atuando para corrigir o erro, digamos assim, tá? Então, se você for para uma cidade serrana de grande altitude, você não vai produzir, não vai ter tempo suficiente para você produzir mais hemácias. O que acontece? Para você não ficar sufocante, né, sufocado com a pressão alta, o organismo vai fazer de tudo para ver essa correção. Vai liberar substâncias, vai fazer com que sua pressão diminua,
para você não respirar muito, enfim, vai haver todo um mecanismo de controle para resgatar as condições padrão. Agora, lógico, se você for morar nessa região de grande altitude, esse mecanismo ele deixa de ser, ele continua sendo feedback negativo, mas ele vai caminhar, o que a gente chama de feedback adaptativo, que a gente vai ver mais na frente. O positivo é como se fosse um mecanismo de feedback negativo, mas é um efeito que acaba prejudicando, em alguns casos, o organismo, que a gente chama aí como um vício, né? Acaba havendo um feedback negativo na forma de vício, digamos assim. Então, para ilustrar, tem um exemplo aí mostrando quando há um processo de hemorragia. Quando há a liberação de 1 litro de sangue, a gente está vendo aqui uma correlação direta entre esse bombeamento cardíaco em horas, né, correlacionado com a horas. Essa eficiência ela é dada por litro de sangue bombeados por minuto, correlacionado com a hora. Então, a gente está vendo aqui a eficiência normal, quando há sangramento, que a tendência é que, logicamente, desculpa, ela caia, né? E qual seria, a partir do momento que ela cai, chegando a 1 litro mais ou menos, já tenderia a haver o quê? A atuação do feedback negativo nessa linha tracejada, para ver o retorno às condições normais. Agora, o que acontece? Quando você tem uma liberação a mais de sangue pelo processo hemorrágico, a tendência é que haja um bombeamento maior de sangue para corrigir aquela área lesionada, que a tendência é que o sangue ele seja encaminhado para fazer atuar no processo de coagulação e evitar com que haja a perda de sangue, mas acaba sendo algo prejudicial, porque à medida que o organismo libera mais sangue, vai haver maior perda. Então, consequentemente, esse efeito aí, ele vai ser ruim. É o que a gente chama de feedback positivo, né? E acaba sendo algo vicioso, por quê? Porque à medida que está perdendo sangue, o organismo interpreta como precisa liberar mais sangue para corrigir aquela área lesionada, aquela área a partir do mecanismo de coagulação sanguínea, né? E outra questão aí é que a gente está vendo que, por mais que perda sangue, né, quando vai perdendo sangue, a eficiência ela diminui e o coração tende a bombear mais. Então, quando ele bombeia mais, aí ele destina também maior quantidade de sangue. A gente pode resumir que nesse processo de hemorragia são duas saídas que o organismo tende a executar. Primeiro, bombear mais e liberar mais sangue. Infelizmente, essas duas ações para hemorragia acabam prejudicando, né? Que aí a gente tem um prejuízo. Mas existem algumas situações em que esse feedback positivo ele acaba sendo bom, né? No processo de coagulação de sangue, porque ele vai liberar mais substâncias que a gente chama de fatores de coagulação, e também na expulsão do feto. Aumenta a contração do útero. Então, o útero, quando há a primeira contração, desculpa, a segunda contração ela tende a ser mais forte, né? E aí facilita a liberação do feto. E o adaptativo, em resumo, a gente está vendo aí um esquema, mas em resumo ele pode ser considerado como algo adaptativo a partir do sistema de feedback negativo. Como eu falei, a questão das grandes altitudes, né? Então, quando o indivíduo deixa de morar numa área plana e vai morar numa área de grande altitude, a medida dessa produção de hemácias, ela não vai ser rápida, ela tem que ser devagar, mas sempre havendo interferência do mecanismo negativo. Então, o mecanismo de feedback negativo, ele tende a ir adaptando o organismo ao longo do tempo. Quando se tem o estabelecimento desse mecanismo de feedback adaptativo, negativo por muito tempo, né, que a gente chama de retardado, né, ele tende a ser, a gente considera como adaptativo, tá? E aí, pelo conceito, seria um tipo de feedback negativo mais retardado. É como se você tivesse não, como o organismo agisse sempre tendendo a adaptação, né? Então, por exemplo, os indivíduos que têm hipertensão. Então, não há mais mecanismos de feedback negativo que garantam o retorno. Então, ele tem que começar a haver um mecanismo de feedback adaptativo de forma estável, né? É como se esse mecanismo de feedback ele fosse não mais suficiente, mas ele fosse lento, de forma retardada.
tá? Vejam, a gente já fizemos essa atividade, né? Que foi da representação dos mecanismos de feedback. Mas eu queria passar a primeira atividade, né? Que seria a construção do mapa conceitual. Então, eu queria que vocês pegassem esses conceitos que eu dei e elaborassem um mapa conceitual, né, de interligação que acontece aí entre os conceitos. Como é que eu posso correlacionar um conceito com o outro a partir do mapa conceitual? Para ficar mais claro, quando for na aula de amanhã, na discussão de amanhã, e aí eu passo de forma mais coerente essa atividade, tá? Ok? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula de revisão, né? E quando for amanhã, a gente retira as possíveis dúvidas, tá? No debate. Só para